Contratos. Só de ouvir essa palavra, muita gente já sente um arrepio, né? Parece um labirinto de termos complicados. Mas olha, hoje a gente vai descomplicar tudo isso. Vamos conhecer um método bem simples, de 3 passos, para entender a saúde de qualquer acordo legal. Já parou para pensar nisso? Qual é a diferença real entre um pode deixar eu prometo e um acordo que a lei de fato reconhece e protege? Essa é a grande questão. Não é só sobre as palavras, mas sobre ter uma estrutura que transforma essa promessa em um compromisso que pode ser cobrado. E essa estrutura, claro, é o contrato. Na essência, ele é o que o direito chama de negócio jurídico bilateral. É aquele momento em que 2 ou mais vontades se encontram e formam um elo, um vínculo legal, com um objetivo bem claro: criar, modificar ou até mesmo terminar direitos e obrigações. E para analisar qualquer contrato, tem uma ferramenta do direito brasileiro que é simplesmente brilhante: a escada pontiana. É bom pensar nela como um check-up de 3 níveis, 3 degraus. Primeiro, a gente se pergunta se o contrato ao menos existe. Depois, se ele é válido. E, por fim, se ele já está pronto para gerar efeitos. E o mais importante, um degrau depende do outro. Então vamos lá. Primeiro degrau, a existência. Esse aqui é o plano mais básico de todos, a planta baixa do nosso acordo. A pergunta é bem simples. Será que existem os componentes mínimos para a lei sequer reconhecer que alguma coisa foi combinada ali? Porque sem essa estrutura fundamental, a gente nem tem o que analisar. E que componentes são esses? São 4, bem fáceis de lembrar. Primeiro, precisa ter uma agente, ou seja, as pessoas envolvidas. Depois, uma manifestação de vontade, que é o acordo em si. Terceiro, um objeto, que é o quê do contrato. E, por último, uma forma, que é como esse acordo se apresenta. Se faltar qualquer um desses para a lei, o negócio nem nasceu. Simples assim. Ok, então, nosso contrato existe. Ele tem a planta baixa, agora a gente sobe para o segundo degrau, a validade. E aqui não basta só ter os componentes, eles precisam, agora, atender a certos requisitos da lei para serem considerados válidos. É como se fosse a hora da inspeção técnica, sabe? Para ver se a construção está de acordo com as normas. E olha que interessante essa comparação. A validade, na verdade, ela qualifica os elementos que a gente já viu. O agente não pode ser qualquer um, ele tem que ser capaz. O objeto não pode ser qualquer coisa, ele tem que ser lícito e possível. E a forma não é um formato qualquer, tem que ser a forma que a lei prescreve, ou pelo menos uma que ela não proíba. Essa é a grande virada de chave entre só existir e ser válido. E quando a gente fala em agente capaz, o que isso quer dizer? Bem, a lei divide as pessoas em 3 categorias. Tem os capazes, como qualquer pessoa maior de 18 anos, que assinam por conta própria. Tem os relativamente incapazes. Pensa nos jovens de 16, 17 anos, que assinam, mas precisam de um assistente, geralmente os pais. E tem os absolutamente incapazes, como crianças pequenas, que não assinam. Outra pessoa, um representante, assina no lugar delas. E o objeto? Bom, para ser válido, ele precisa ser lícito, né? Nada de fazer contrato para algo ilegal. Tem que ser possível, tanto fisicamente quanto juridicamente. E, além disso, tem que ser determinado, ou seja, bem específico, ou pelo menos determinável. Por exemplo, vender a próxima safra de soja da fazenda tal. A gente não sabe a quantidade exata ainda, mas ela será definida no futuro. Isso é ser determinável. Então, o ponto aqui é muito sério. Se o contrato passa no primeiro degrau, mas falha nessa inspeção da validade, as consequências são graves. Ele pode ser considerado nulo, que é como se nunca tivesse existido, sabe? Ou anulável, que significa que ele até vale, mas pode ser desfeito depois por uma das partes. E aí chegamos no último degrau. Nosso contrato existe e é válido. Perfeito. Mas calma, isso não quer dizer que ele já está funcionando. A eficácia trata exatamente disso. Quando é que o contrato começa a produzir seus efeitos práticos no mundo real? E essa é uma distinção muito importante. É totalmente possível ter um contrato que é juridicamente perfeito. Ele existe, é válido, mas ele está ali, num estado de espera, aguardando alguma coisa acontecer para ser ativado. Ele é ineficaz. Por enquanto. E esses interruptores, esses gatilhos, têm nome no direito. Os mais comuns são a condição, que é um evento futuro incerto, tipo pago se chover amanhã, o termo, que é uma data, um prazo, e o encargo, que é uma pequena obrigação que vem junto.
São eles que definem o quando e o como o contrato começa a valer de verdade. Agora que a gente já entendeu a mecânica interna de um contrato, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Um contrato não existe numa bolha, isolado do mundo. Ele tem um impacto na sociedade. E é fundamental entender como isso funciona. Este artigo do nosso Código Civil é a chave de tudo. Ele diz com todas as letras que a liberdade de fazer contratos não é absoluta. Essa liberdade tem um limite: a função social. É preciso equilibrar o interesse das partes com o bem-estar de todo mundo. A imagem aqui ilustra isso perfeitamente. O contrato é uma via de mão dupla entre quem assina, claro. Mas essa via particular não pode de jeito nenhum criar um congestionamento e atrapalhar a estrada principal, que é a sociedade. Em outras palavras, um acordo privado não pode prejudicar os direitos de outras pessoas ou o interesse público. Para a gente fechar e consolidar tudo o que vimos, vamos resumir isso num checklist super prático. São aqueles 3 pontos essenciais para analisar qualquer contrato que aparecer pela frente. É bem simples. Primeiro, a existência. Os 4 blocos de construção estão ali. Segundo, a validade. Esses blocos passam na inspeção da lei? E terceiro, a eficácia. Já chegou a hora de o contrato começar a produzir seus efeitos? Com esses 3 passos, qualquer análise fica muito mais clara. E para finalizar, fica uma reflexão. Os contratos são o motor da nossa economia, eles tentam equilibrar a nossa liberdade individual com a responsabilidade que temos com a sociedade. A grande pergunta que fica é: será que na prática, no dia a dia, a gente está conseguindo encontrar esse equilíbrio da forma certa? Fica aí o pensamento. Obrigada pela companhia e até a próxima.